alunos! Tudo bem com vocês? Sou a professora Keila, professora de História, e vamos aí continuar discutindo os assuntos da nossa disciplina. Pessoal, hoje nós vamos continuar, discutindo aí esses assuntos, essa revisãozinha que nós estamos fazendo, e nós vamos continuar discutindo aí sobre a democracia, esse caráter democrático das sociedades, tá? E o nosso assunto de hoje é referente a instituições democráticas, essas instituições que precisam existir para que, de fato, esse regime democrático ele seja mais efetivo, ok? Então, vamos discutir um pouquinho sobre essas instituições, tá, pessoal? Vamos lá. Nas democracias em desenvolvimento, a fragilidade das instituições coloca em risco a consolidação do processo democrático, que, por fim, acaba acarretando maior fragilidade ainda a estas instituições. Então, nessas democracias em desenvolvimento, a fragilidade dessas instituições, elas colocam em risco todo esse processo democrático, toda a consolidação, então, de fato, aí dessa democracia, tá? E aí a gente tem ali uma definiçãozinha que diz assim: as instituições são as regras do jogo em uma sociedade, ou, mais formalmente, são constrangimentos que moldam a interação humana e, consequentemente, estruturam incentivos nas relações humanas, sejam elas políticas, sociais ou econômicas, Então, a gente tem aí, pessoal, essas instituições, que vão aí moldar, fazer regras, A gente tem regras do jogo em uma sociedade, essa sociedade que tem essa interação humana de várias formas. E o que é interessante, nessa relação da sociedade democráticas e essas instituições, é uma relação de constante mutação, de mudança, porque se as instituições mudam, essa democracia também ela vai acabar sofrendo aí uma mudança, uma mudança nesse cenário. Então, a gente tem umas questões mutáveis, Se o processo democrático também ele muda, isso vai interferir, então, nessas instituições, tá? Então, quando a gente tem, assim, algumas instituições que não estão exercendo, de fato, o papel dela na sociedade, claro que esse regime democrático, ele não vai ser tão democrático assim. E aí, então, pessoal, a gente tem aí o Albuquerque, que ele divide essas instituições em sociais, políticas e econômicas, E argumenta que são as instituições que, a partir da diferenciação entre os indivíduos, disciplinam os impulsos desagregadores da sociedade, sendo ao mesmo tempo responsáveis por sua estabilidade e sua mudança, Então, como a gente discutiu agora há pouco, essa mudança que acontece e também, essas instituições, elas são responsáveis por manter esse processo democrático estável, ter essa estabilidade. Porque, como a gente discutiu nas aulas passadas, no período da ditadura militar, algumas instituições, elas perdem completamente a sua autonomia, E aí, se a gente não tem essas instituições para manter, claro que esse processo ele vai ser, então, abalado, tá, pessoal? As instituições são, portanto, as regras normativas, políticas, econômicas e sociais que regem uma sociedade, Elas abrangem uma característica normativa, na medida em que moldam a interação entre o indivíduo e o coletivo, e, ao mesmo tempo, são moldadas pela evolução sociocultural e político-normativa, Então, aí, essas instituições, elas vêm, com essa característica normativa, As instituições, elas têm essa autonomia, mas aí até onde vai a autonomia de uma instituição, Uma não pode ser maior que a outra, então a gente tem essas normas aí para legislar dentro dessa questão de poderes, Então, a gente tem aí toda essa questão, E também, como diz aí o nosso textinho, elas são moldadas pela evolução sociocultural, Por essas mudanças históricas,
político-normativas, que aí os países vão passando, e essas instituições elas acabam, então, seguindo esse processo. As instituições sociais atuam, então, para disciplinar impulsos, funcionando como uma espécie de instinto social, que reduz a complexidade das relações e permite aos indivíduos mitigar os riscos e contingências de suas escolhas. As instituições políticas, além de conferirem direitos e garantias mínimos para assegurar a autonomia privada, atuam no planejamento da vida social, antecipando-se aos conflitos sociais que resultariam nas desorganizações então dos mercados, né? Por fim, as instituições econômicas regulam o acesso à propriedade, ao sistema de trocas e às atividades econômicas, impondo regras para o acesso aos bens e mantendo então aí a estabilidade dos mercados, né? Nós vivemos numa democracia, a democracia ela representa esse governo do povo, né? Mas também não pode esse governo do povo uma coisa muito aberta, né? Então essas instituições, elas vêm, né, para fazer, né, como a gente tem aí, disciplinar impulsos, prevenir conflitos, né, por questões sociais e também aí a regulação, né, regular aí, claro, o campo econômico, como a gente vai ver daqui a pouco de algumas instituições, né, no nosso país que tem aí esse papel, essa função na sociedade. E aí a gente vai para a discussão da importância do direito, né? Porque nós temos uma democracia, temos essas instituições e o direito é fundamental, então, para servir, né, de base em todo esse cenário onde temos várias instituições que vêm e visam garantir, então, a autonomia tanto individual, né, como coletiva. A importância do direito como elemento conformador em uma sociedade, considerando então aí que a maioria dos estados, né, atualmente adota uma Constituição escrita, que prescreve uma lista de direitos e garantias individuais e coletivos, né? Então, a gente tem aí o direito como base. No caso da nossa sociedade brasileira, né, a gente tem as constituições e temos a nossa última Constituição, né, a Constituição Cidadã, essa Constituição que foi, né, promulgada aí pós, então, ditadura militar, 1988, né, por isso que ela é conhecida como Constituição Cidadã, porque ela amplia, então, direitos, né, que até então a sociedade brasileira durante um tempo não teve acesso a esses direitos, e essa Constituição ela vem, né, para legislar, o direito vem como base aí para garantir de fato, né, que essas pessoas elas tenham direitos e também essas garantias, né, tanto individuais como políticas, né? E aí, pessoal, que instituições políticas exigem a democracia em grande escala? Aí, uma democracia, né, uma resposta, uma democracia em grande escala exige, primeiro, funcionários eleitos, né? Funcionários eleitos, é que a gente vai entrar na questão das eleições, né? Questão também dos funcionários públicos, né? Então, funcionários eleitos, eleições livres, justas e frequentes, né? Então, um país que as eleições, elas acontecem de vez em quando, ou durante muito tempo, não há essas eleições, então a gente já diz que essa democracia, né, ela não está seguindo à risca, já vem algumas formas de governos autoritários, como a gente discutiu nas nossas aulas passadas, o Estado Novo com Vargas, a ditadura militar, né, que foram períodos longos aí, onde nós não tivemos eleições. Então, claro, se não tem eleições, a gente já sabe que essa democracia, né, ela não está sendo, de fato, efetiva. Liberdade de expressão, né, as pessoas têm esse direito, essa liberdade de se expressar a sua ideologia, o seu pensamento, desde que respeite, né, o diferente aí, fonte de informações diversificadas, várias fontes de informações, tanto pública como privada, para que as pessoas elas possam ter várias óticas, né, acerca de um só assunto, né? E aí a gente entra também nas questões das fake news, né, que a gente tem bastante essa desinformação, mas o cidadão ele tem esse direito de ter diversas fontes, não só uma, né?
como geralmente acontece nesses períodos aí ditatoriais. Autonomia para associações, né, e cidadania aí, então, inclusiva, ok, pessoal? Então, essas questões precisam acontecer e as instituições, elas existem para garantir que isso aconteça. E aí, no caso brasileiro, né, quais são essas principais instituições públicas brasileiras, né? A gente tem aí muitas instituições. E aí eu coloquei só um pouquinho para a gente ver, e claro que em cada tópico aí a gente tem outro mundo de tópicos dentro, mas a gente tem aí os ministérios federais, as secretarias públicas, né? As instituições do governo federal, os governos estaduais, os órgãos públicos, as agências reguladoras, como a Anatel, os tribunais internacionais, os tribunais superiores brasileiros e também aí os partidos políticos, né? Que vão dar vão trazer então essa participação da população, tá? E aí, pessoal, com relação à representação corporativa, né? Só para a gente ver algumas questões assim fundamentais, né? Características, então, a gente tem questão aí de órgãos também naturais, né? Por meio dos quais o Estado, então, se manifesta, e sendo órgãos naturais também, pessoal, que brotam do convívio social dessas pessoas, né? Não só econômicos, como corporações sociais, culturais, igreja, educacionais, de saúde, de ciências, então aí também de arte, né? Instituições aí que vão permitir a participação desses indivíduos, ok? E aí, a democracia no Brasil, né, ainda é jovem, a gente saiu do período aí da ditadura militar, mas a gente tem algumas questões para que a gente tenha que reforçar, para que essa garantia à democracia seja, de fato, exercida. Primeiro, a busca do diálogo entre essas instituições brasileiras, né, a valorização da comunicação institucional, a educação política dos cidadãos sobre os valores democráticos e o regime de direitos fundamentais, e o combate, então, aí à campanha de desinformações, né? Falo novamente aí das fake news. Vamos lá para o nosso exercitando. As tradições que sustentam as instituições democráticas americanas estão se desintegrando, abrindo um vazio desconcertante entre o nosso sistema político e entre como esse sistema político funciona e as expectativas muito arraigadas de como ele deve funcionar. O trecho acima citado se refere ao abismo constatado no mundo todo entre as tradições iluministas, que deram origem aos nossos sistemas republicanos liberais, e a negação da política, que tem tomado conta dos discursos eleitorais em diversos países nos últimos anos. Assinale a opção que apresenta corretamente as principais heranças liberais que ainda são visíveis na construção das nossas instituições políticas atuais. A. Plutocracia, nacionalismo e fraternidade universal. Democracia, direitos individuais e soberania popular. C. Socialismo, liberdade religiosa e desobediência civil. D. Propriedade privada. E E. Populismo e liberdade de imprensa, pessoal. Quais são essas heranças, né, liberais aí do iluminismo? A gente tem aí a letra B. Democracia, direitos individuais e soberania popular. Pessoal, então não esqueçam de acessar a nossa plataforma e até a nossa próxima aula. Tchau!